Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Senhor, somos gratos pelos meninos do 9 Graus, que nos serviram durante esses dias e liberaram um depósito do céu sobre as nossas vidas, e nos destravaram, nos impulsionaram, contribuíram para que nós possamos fluir naquele que é o destino que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado pelo Léo, pela Alice, sua família, os meninos. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Pai. Obrigado porque nós estamos num ambiente de reis e sacerdotes. Obrigado porque, Senhor, todos podem contribuir com esse ambiente para que o Senhor possa cumprir o seu propósito aqui, Deus. E nós somos tão gratos, Senhor, nós somos tão gratos. Nós somos tão gratos, Pai, nós somos tão gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor. Nós somos tão gratos pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu queria, como o Júnior estava falando aqui agora à tarde, também poder contribuir com tudo aquilo que foi estabelecido aqui durante esses dias. Porque eu creio que num ambiente profético como esse, não importa quem está falando ou quem está ministrando, importa que o Senhor esteja liberando a sua voz sobre as nossas vidas. E eu creio nesse tempo na nação brasileira, onde nós não vamos nos reunir mais por causa de um pregador ou por causa de uma banda, mas nós vamos nos reunir na presença daquele que é o único, que é digno, a estrela da manhã, o Senhor. Eu creio que está chegando esse tempo na nossa nação, onde nós estamos sendo libertos de toda a cultura e de toda a mentalidade idólatra. É por isso que, na verdade, não importa quem está falando ou quem está ministrando, o que importa é que o Senhor está aqui, meu irmão, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas é incrível como o Espírito Santo ele vai trabalhando. O pastor Leandro estava falando aqui na quinta-feira, justamente sobre nós mergulharmos mais profundo. E ele usou o exemplo de Marta e Maria. E ele foi falando que quando você faz um mergulho em alto mar, quanto mais profundo você vai, mais os seus órgãos vão sendo comprimidos. E na verdade, ele até falou que quando começa a acontecer o primeiro incômodo, nós pedimos para subir a superfície, porque sempre é mais confortável andar na superfície do que na profundidade. Então eu começo a entender que a profundidade não é para todos. E é incrível, e eu vejo isso como maravilhoso. Por quê? Porque ontem o pastor Léo estava aqui ministrando e ele começou a falar justamente sobre florescermos. Uma palavra que Deus deu para Alice, uma palavra que Deus deu para Alice sobre florescer, que faz parte do processo de desenvolvimento da nossa vida.
Então quando nós nos aprofundamos no Senhor, quando nós começamos a entrar em outros lugares, e Ele trouxe uma palavra profética sobre a nação brasileira, e quando Ele estava ministrando, o Senhor encheu o meu coração, e eu estava me lembrando justamente de João no capítulo 15, por quê? Porque a nossa capacidade de dar frutos, ela está ligada ao nosso sistema de raízes. Onde você estiver com as suas raízes ligadas, é o que vai te capacitar a frutificar. É por isso que a vara de Arão floresceu. Por quê? Porque ela não estava fundada na terra. Porque a sua capacidade de florescer vem do seu sistema de raízes. E aí, outro dia eu estava conversando com a minha filha, e ela estava me ensinando, porque ela me ensina um monte de coisa. E ela me disse assim: pai, você sabia o que eu aprendi em ciências? Que o fruto, ele serve para proteger a semente. Diga, o fruto serve para proteger a semente. O fruto serve para proteger a semente. Por quê? Porque Deus é um Deus de continuidade. Você planta, cresce, floresce, vem a flor, frutifica, e do fruto cai outra semente, e então vem a expansão e a multiplicação. Mas isso só acontece por quê? Porque existe constância e existe permanência. E o maravilhoso de tudo isso é porque a gente não combina nada. E aquilo que Deus foi colocando no meu coração para liberar esses dias, está totalmente conectado com aquilo que foi liberado aqui. E eu sou muito grato a Deus por fazer parte deste dia, por estar nesse ambiente, por estar nesse lugar. E eu quero te encorajar a sempre que entrar por aquela porta, nunca pensar que esse ambiente é um ambiente comum. Por quê? Porque foi exatamente isso que o Senhor disse para Pedro: não torne comum aquilo que eu santifiquei. E cara, esse lugar aqui é um lugar sobrenatural. Por quê? Porque Deus, Ele está aqui. O reino está dentro de você. Em Marcos, no capítulo 8, Marcos começa a falar sobre a segunda multiplicação dos pães. E logo depois, os fariseus, que eram o grupo dos religiosos, eles olham para Jesus e eles falam assim: Jesus, nos dá um sinal. E em seguida Jesus fala para os discípulos: olhem, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eu começo a aprender algumas coisas, porque Deus tem falado muito comigo sobre mentalidade nesses dias. E eu quero ser categórico em dizer que se nós não mudarmos de mentalidade, nós só vamos viver mudanças superficiais. Porque a mensagem do reino, ela fala de arrependimento, e arrependimento significa uma mudança de mentalidade. E quando Jesus fala: tomem cuidado com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, Ele está falando que aquele fermento significa uma mentalidade. Não pensem como o Herodes, que é uma mentalidade política. E não pense como os fariseus, que é a mentalidade religiosa, que ficam pedindo um sinal para que eles possam reconhecer
o reino de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque aqui em Josué, no capítulo 5, o povo, ele havia saído do Egito há cerca de 40 anos. Diga 40 anos para trás. Diga 40 anos para trás. E agora eles acabaram de chegar na terra prometida. Então Deus, ele transiciona a liderança de Moisés para Josué. Deus abre o Rio Jordão, eles entram, passam pelo Rio Jordão. E Josué então, ao invés de entrar na terra, ele começa a circuncidar o povo, porque ninguém havia sido circuncidado no deserto. Mas o que eu quero falar para você é algo interessante. Aquilo que está escrito lá no versículo de número 9. Diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês o que? A humilhação sofrida, o opróbrio do Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Deixa eu te dizer uma coisa. O Egito tinha ficado 40 anos para trás. Como que uma coisa, depois de tanto tempo, pode continuar nos acompanhando a nossa vida? Sabe por quê, meu irmão? Porque existem coisas que nós deixamos para trás, que fazem parte do nosso passado, mas que continuam influenciando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Porque uma mentalidade, ela é definida por 3 coisas: por costumes, por crenças e por valores. Diga comigo: costumes, crenças e valores. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vem para uma caminhada cristã e a gente entra num lugar novo com uma mentalidade antiga, com costumes antigos, com valores antigos, com crenças antigas. O lugar é novo, a mensagem é nova, mas eu muitas vezes carrego junto comigo valores antigos, crenças antigas, costumes antigos. E é incrível porque eu estava pensando justamente nisso. Aí você vai para um encontro de casais e você fala assim para o camarada: cara, você tem que dar flores para sua esposa. E ele vai, né, todo com boa vontade, porque o homem sempre tem boa vontade. E ele compra aquele crisântemo, aquela flor para enterro, cara. Por quê? Porque era mais barata da floricultura. A esposa, ao invés de honrar a boa vontade, ela fala assim: pronto, agora você quer me enterrar. E cara, a gente vai num encontro de casais e lá a gente aprende: ó, agora você tem que ajudar a lavar a louça. Aí você vai lá e lava o copo 2 vezes. Vai, lava uma semana, lava 2 semanas, 3. Mas toda mudança superficial
tem um prazo de validade. Toda mudança superficial tem um prazo de validade. Aí você vem todo, só love do encontro de casais. É ou não é? Aí você fala, oh meu amor, oh meu bem. E é beijinho pra cá, beijinho pra lá, E fica aquele clima. Só que o quanto dura isso? Quanto que dura isso? Sabe o que acontece? Depois de um mês, a gritaria volta, o desrespeito volta, a frieza volta, e o seu casamento começa a entrar no mesmo lugar que ele estava antes do encontro de casais. E aí você me pergunta assim, por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu comigo? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós como igreja queremos trabalhar comportamentos, e trabalhar comportamentos é o mesmo que enxugar gelo. Aí eu falo, você tem que levantar as mãos, você tem que ficar de pé, você tem que ofertar. São só coisas superficiais. Aí sabe o que acontece? No próximo culto todo mundo levanta a mão, no próximo culto todo mundo oferta, no próximo culto todo mundo fica de pé, e daqui um mês está todo mundo sentado com a mão abaixada e ninguém oferta mais, porque são só comportamentos. E o pastor está lá quase morrendo, perdendo o fôlego, porque ele fica falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. A barba já está ficando branca e ele fala a mesma coisa. Por quê? Porque a gente pensa que se a gente tratar comportamentos, a gente vai resolver os problemas. É por isso que quando os seus filhos fazem algo errado, você vai lá e pune eles. Porque punição é diferente de correção. Porque a disciplina, ela muda você de dentro para fora. A punição, ela só pune o erro, mas ela não gera mudança dentro de você. É por isso que quando alguém peca na igreja, o que a igreja faz? Ela põe o cara de banco, mas ela não trata a pessoa. Porque a gente está muito mais preocupado com o estereótipo do que com os verdadeiros valores internos dentro de nós. E a gente fica mudando comportamentos, mas a gente não sai do lugar. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Diga para o seu irmão, nós precisamos ir mais fundo nesses dias. Porque uma cultura, meu irmão, uma cultura, ela vai fundo dentro de nós. Ela vai fundo. Eu vou fazer 17 anos de casado agora. Cara, eu aprendi a comer muitas coisas depois que eu casei. Eu não comia quase nada. Algumas foram obrigadas, outras por medo. Porque todo marido tem medo da mulher, é ou não é? Você quer ver uma coisa? Você chama o cara e fala assim, ô mano, vamos lá bater uma bola depois. A primeira coisa que ele faz, ele abaixa a cabeça e começa a procurar a mulher, ó. Se ela fizer assim, ele fala, não, eu tenho que ver umas coisas, depois eu te falo, te mando um zap. Se ela fizer assim, aí você fala, vamos cara, vamos. Depois eu falo com a minha esposa, resolvo isso daí, vamos lá. Cara, todo marido tem medo. Mas o que eu estou falando? Os meus hábitos alimentares mudaram com o tempo. Minha esposa não tomava café, não comia ovo. Hoje ela toma café e come ovo. Mas tinha uma coisa que estava muito forte na minha cultura, eu não consegui mudar até hoje. Eu não como peixe. Não consigo, meu irmão. Comer nada que é do mar. Porque isso tá fundo. Porque uma cultura, ela é mais profunda dentro de você do que você imagina. E aí a gente vai tratando comportamentos, a gente vai tratando hábitos, a gente vai tratando coisas superficiais, e a gente não vai a fundo na cultura. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes
A gente foi instruído nesses dias ao quê? A nós entrarmos em um lugar de mais oração, sim ou não? Mais adoração, mais leitura da palavra, jejum. Uau! E aí eu vou te perguntar, por que é tão difícil fazer isso? Por que é tão difícil muitas vezes nós entrarmos nesse lugar? Por que depois de uma conferência você lê a Bíblia uma semana, mas depois você para de ler? Por que nós não permanecemos? Porque a cultura da terra, ela muitas vezes fala mais alto dentro de nós do que a cultura dos céus. É o que Jesus disse na parábola do semeador. Ele disse o quê? A semente que cai no solo rochoso, ela não cria raízes profundas. E às vezes você ouve essa palavra e você recebe e você fala: não, eu vou adorar, não, eu vou orar, glória a Deus, agora é a minha vez, chegou a minha vez, eu vou viver uma virada em minha vida. Mas a pergunta que eu quero fazer é: quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai permanecer vivo dentro de você? Deixa eu te dizer uma coisa: se nós não formos fortes em oração, nós não vamos ser fortes em mais nenhuma coisa nesses dias. Se nós não formos fortes em oração, nós não vamos ser fortes em mais nada na nossa vida. Por isso, se você não ora, eu quero te dar um conselho: para tudo, zera e começa pelo primeiro passo, oração. O dia que você tiver, no mínimo, porque Jesus diz assim: vocês não puderam vigiar nem uma hora. O dia que você não estiver nem orando uma hora, aí você não pensa em continuar. Mas pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou falando sobre nós darmos o foco naquilo que Deus está apontando para nós como foco nesses dias. Porque tudo bem, a gente sai daqui e a gente fala assim: poxa, e agora, qual que é a próxima palavra? Qual que é a próxima mensagem? Fala para o seu irmão: a próxima mensagem é oração. E a próxima mensagem é oração. Sabe, há uns 2 anos atrás eu comecei a fazer pilates com a minha esposa. E cara, é incrível como você fala assim. Tem muito homem que fala assim: pilates é negócio de mulher. Eu quero que você vá lá fazer. Essa semana eu estava com uma dor no meu abdômen, que eu quase que eu não conseguia levantar da cama. E é incrível que quando a gente começou a fazer, cara, as dores eram constantes. Por quê? Porque o seu corpo não está habituado com aquilo. E eu sei o quanto para você muitas vezes é difícil orar, porque o seu corpo não está habituado com aquilo, porque a sua mente não funciona assim. Porque a sua mente funciona de uma outra forma. Então é difícil para você orar. É incrível como o David Robertson, ele fala no livro dele que ele pediu as contas no emprego e ele foi para a casa dele. Ele falou: então eu vou orar 8 horas por dia. Ele falou: Deus não me pediu isso, eu decidi que eu ia fazer isso.
Mas quando ele entrou no quarto dele, ele ficava lá 1 hora e ele não tinha mais o que orar. E foi aí que ele começou a orar em línguas, a orar em línguas, a orar em línguas. E depois de 3 meses, ele numa reunião na igreja batista, uma igreja totalmente tradicional, ele olhou para uma mulher e Deus deu uma visão raio-x para ele. E ele viu o osso dela, tudo cheio de osteoporose. Então ele olhou para ela e falou assim: posso orar por você? Eu sei que você tem. E ele orou por ela e ela levantou daquela cadeira de rodas e começou a andar. Mas ele não estava habituado a orar. Sabe o que vai acontecer quando você sair daqui? Você vai entrar no seu quarto, você vai orar, e muitas vezes você não vai sentir nada, muitas vezes você não vai sentir um arrepio, muitas vezes você não vai ter uma revelação. Sabe o que você precisa fazer? Voltar lá no dia seguinte. E sabe o que você precisa fazer? Voltar lá no dia seguinte. Sabe o que você precisa fazer? Voltar lá no dia seguinte. Por quê? Porque nós não caminhamos por aquilo que nós vemos ou sentimos, mas nós caminhamos por aquilo que nós cremos. E nós cremos que aonde nós estivermos, o Senhor estará. Porque eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é porque eu estou sentindo, é por aquilo que Ele disse. E então eu creio, e a fé, ela abre os olhos do meu coração. Então você precisa ir, e você precisa voltar naquele lugar, e você precisa voltar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A sua mente, ela é um ótimo servo, mas ela é um péssimo senhor. A sua mente é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O problema é que quando nós somos governados pela nossa mentalidade, nós não conseguimos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não quer anular a sua mente, mas você precisa ter a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente que é governada pelo Espírito Santo de Deus. E essa mentalidade é totalmente diferente da mentalidade da terra. Agora, qual que é o nosso problema? Muitas vezes se eu falar assim: você ora? Você vai falar: oro. E como que você ora? Eu oro lavando a louça, eu oro lavando a roupa, eu oro. Quantas horas você ora por dia? Eu oro em média umas 10 horas, 12 horas. Eu falo: irmã, ora por mim, pelo amor de Deus, libera aqui sobre a minha vida. Aí você fala pro cara: e você, cara? Você ora, cara? Quando eu estou no trânsito, eu fico só ali: oh Senhor, glória a Deus. Daqui a pouco fecha o carro, você: tá louco, rapaz? Deixa eu voltar aqui por Espírito. Irmão, tudo isso é válido, mas eu entendo aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Eu entendo como uma oração que é constante e permanente. Quando Jesus fala: olha, batei, pedi, buscai. Jesus está falando sobre alguém que se posiciona e permanece até o fim. Porque essa é a diferença da fé grande e da fé pequena. Jesus olha para o centurião e ele se admira da fé dele. E olha para Pedro, um cara que andou sobre as águas. Ele creu mais ou menos. Mas Jesus chama Pedro do quê? De homem de pequena fé. Porque uma fé grande é uma fé que vai até o fim, não é o tamanho da fé. E uma fé pequena é uma fé que desiste em meio aos obstáculos. Agora, eu não quero descartar esse tipo de oração, mas quando a gente fala sobre vida de oração, a gente está falando sobre um lugar exclusivo, um lugar de intimidade, aonde você para tudo, aonde você desliga o seu celular, aonde você fecha a porta do seu quarto
e você gasta tempo com Deus no secreto. E você jejua, irmão? Jejuo. Sempre que eu estou precisando de alguma coisa, eu dou uma jejuada. Porque é isso que a igreja entendeu como jejum. É um meio de barganhar as coisas com Deus. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Até os textos das escrituras que nós citamos, muitas vezes você não leu uma vez só na sua vida. Sabia que você fala, não, Davi, cara, Davi matou Golias. Com o quê? Com uma pedra. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Davi não matou Golias com a pedra. Ele cortou a cabeça de Golias com a espada de Golias. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer vir aqui no domingo e o pastor, ele traz tudo mastigado para você, como se fosse uma papinha. E aí você vai para sua casa e você posta lá no Insta, posta no Facebook, Pastor Leandro Francisco. Isso quando a gente faz uns plágios. Cara, não tem problema você falar isso. Mas sabe qual que é o problema? Muitas coisas que você compartilha, muitas frases, você nem entende o contexto, e você está compartilhando muitas vezes coisas que você nem mesmo entende o que você está compartilhando. Aí você começa a pegar aqueles ditados populares, não é verdade? E aí você fala, porque está escrito que Deus ajuda quem cedo madruga. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? É muita palavra de efeito, meu irmão. E nós precisamos voltar às escrituras. É engraçado, sabe por quê? Eu amo minha esposa. Esses dias eu estava ministrando lá na igreja, e à tarde uma irmã chamou ela e falou assim, pastora, onde que está aquela palavra que o pastor citou lá no versículo, na pregação? Sabe o que minha esposa falou? Falou assim, irmã, faz o seguinte, lê o livro de Êxodo inteiro, são só 40 capítulos, você vai encontrar lá a passagem. Cara, sabe o que é isso? Isso daí é amor, cara. É isso que Deus faz com a gente, que somos filhos. Sabe o que eu faço com as minhas filhas? Eu ensino elas a irem buscar. Porque se eu fico dando tudo na boquinha delas, elas não são bebê. Minha filha aqui está maior que eu já. É diferente quando ela quer um denguinho. Ela está lá deitadinha, ela fala assim, papai, busca para mim um copo de água. Isso daí não tem problema, meu irmão. Mas eu estou falando de uma geração que quer tudo na mão, que quer tudo na boca, que quer tudo fácil. E é muitas vezes assim que nós nos comportamos. Por quê? Porque nós queremos coisas fáceis, nós queremos caminhos fáceis, nós queremos atalhos. Você sabia que o Brasil é um dos maiores consumidores de pirataria do mundo? É ou não é? Às vezes a gente tem um software no nosso computador que é pirata. Ou você fala assim, irmão, lê esse livro que vai ser bênção.
Aí ele te manda um WhatsApp: ô pastor, já baixei o livro aqui, hein? Tava de graça na internet. Você vai lá na Conde de Sarzedas, que é a rua que vende só artigos cristãos, e chega lá de cara, tem uma barraquinha vendendo tudo coisa pirata. E por que a galera compra? Sabe por quê? Porque a gente quer coisas fáceis. A gente quer coisas caras pagando barato por ela. É por isso que um homem, ele passa na esquina e ele paga por uma prostituta. Porque ele paga 100 reais, 200 reais, 300 reais por um programa. Ele paga 100, 200, 300 para ter intimidade. Mas sabe qual que é o problema? A gente é casado há quase 20 anos e a gente está pagando um preço para ter intimidade, porque intimidade custa caro, você ter uma aliança custa caro, mas a gente quer pagar barato por algo que custa caro. A gente quer ir lá e colocar a lupa lá. E falar: ô, tô na moda, tô bacana. Quanto você pagou? 10 reais. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso é uma mentalidade escrava. Só que, por exemplo, a mesma mentalidade que te faz consumir coisas piratas é a mesma mentalidade que te faz vir no domingo e você espera que da boca do pastor venha a resposta de Deus para a sua vida, porque você não foi capaz de a semana inteira entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho, abrir as escrituras e falar: Deus, fala comigo, porque o teu servo ouve. E sabe como a gente vive? De conferência em conferência, de movimento em movimento. Paralíticos doentes em frente ao tanque de Betesda, esperando um anjo agitar as águas. Aonde tem um movimento, você está lá. Ah, o Luiz Hermínio está lá, deixa eu ir lá. Ah, agora tem isso, deixa eu ir lá. Aonde tem um movimento, você vai. Só que você continua paralítico. Não sei se é 38 anos, talvez mais, talvez menos. Mas o problema é que a sua mentalidade, ela te faz buscar coisas caras, pagando barato por elas. Sabe? Ou você pensa que é fácil. Às vezes minha filha, essa semana acho, ou a semana passada, ela falou assim: nossa pai, como você faz para decorar a Bíblia? Eu falei para ela: filha, lendo. Só que eu comecei a ler as escrituras quando eu tinha 15 anos de idade. Esses dias eu estava ouvindo o Bill Johnson, eu fiquei impactado, cara, porque ele falou que tinha um tio dele que ele decorava livros inteiros da Bíblia. Cara, o cara... E não decorou Obadias, Ruth, Efésios, o cara decorou o Evangelho de João. Cara, você sabe o que é isso? O cara decorou o Evangelho de João, 21 capítulos. O cara decorou. Mas o Bill Johnson fala que quando o tio dele ia na casa dele, ele falava: onde está o tio? Ele está lá no quarto lendo as escrituras. Ele está lá no quarto lendo as escrituras. E quando a gente encontra um cara desse, a gente aplaude, a gente fala: oh, esse cara é meu pastor, esse cara é o meu pai, esse cara é o meu pai na fé. Deixa eu te dizer uma coisa, nesse mundo, às vezes a gente segue uma pessoa com um clique. E deixa eu te dizer, se você estivesse seguindo Jesus nos dias atuais, a pessoa que segue a Jesus não é aquela que curte as fotos que ele posta. A pessoa que segue Jesus é aquela que ia sair junto com ele quando ele tirasse um selfie. Não é quando você clica, é quando você está lá junto com ele. Aonde Jesus está, eu estou. Mas quem quer pagar o preço? Quem
Quem quer ir até a cruz? Quem quer pagar o preço? A gente chega aqui, a gente ouve uma mensagem, a gente não consegue ficar aqui 6 horas, 8 horas adorando, mas a gente consegue ficar no wet um dia inteiro lá, pegando filha, torrando no sol e descendo no escorregador e caindo na piscina, e a gente acha que isso é alegria. Mas a palavra do Senhor fala que na presença do Senhor há abundância de alegria. Só que ao invés de você ler o livro de Êxodo, sabe o que você faz? Vai lá no Google, vai lá no YouTube, vai lá no Face, e a gente parece uma vitrola, repetindo as coisas que a gente fica ouvindo, que a gente nem sabe o que é verdade. Porque a gente tem essa mentalidade, sabe? As pessoas que são golpistas, elas buscam quem para dar um golpe nelas? As pessoas que são gananciosas. Então a sua mentalidade de querer coisas fáceis vai fazer de você um alvo fácil, alguém vulnerável, para que o inimigo possa te manter paralisado. É por isso que nesses dias nós estamos sendo chacoalhados por Deus. Fala para o seu irmão: chacoalhados por Deus. Porque a intimidade custa caro, meu irmão. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha vergonha de pegar na mão dela. Demorou para ela ganhar meu primeiro beijo. Só que quando você entra num processo de intimidade, isso vai custar toda a sua vida. Diga: toda a minha vida. Isso exige de mim exposição. Isso exige de mim exclusividade. Ou você acha que você vai ter intimidade? Não, peraí, que chegou o WhatsApp aqui, peraí. Diga: intimidade requer exclusividade. Sabe? Você só entra no seu quarto, fecha a sua roupa, fecha a porta e tira a sua roupa. Isso fala sobre verdade, isso fala sobre sinceridade, isso fala sobre exposição, sobre você expor os seus defeitos, sobre a mulher estar ali sem maquiagem, como ela é de verdade, as suas gordurinhas, as estrias, as suas imperfeições, elas estão todas ali no leito da intimidade, porque não há vergonha, não há falsidade, mas há pureza. Porque é 100%. Porque na intimidade a esposa conhece o marido como ninguém te vê. E é sobre isso que diz respeito a nossa relação com Deus. Deus deseja te conhecer, e Ele quer que você conheça Ele. Diz respeito a uma interação. E como que nós vamos entrar nesse lugar? Eles falaram aqui de muitas coisas sobre permanecer, e eu quero te dar mais uma chave. O que vai te ajudar a ir mais fundo nesses dias? Nós precisamos redefinir o nosso foco nesses dias. Diga: redefinir o meu foco. Quando Jesus, Ele ficou sabendo
que João Batista tinha morrido. Abra comigo a sua Bíblia, em João 14:13. João 14:13. Não é esse o texto, irmãos, desculpe. Mateus 14:13. Então Jesus soube que João Batista tinha morrido, e chega a notícia para ele. Como que Jesus responde a isso? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Amém? Amém? Quem que era João Batista? O primo de Jesus. João Batista tinha tido uma morte trágica, e Jesus sabia o que esperava ele à frente. Então aquilo mexe com ele, além da questão emocional, porque Jesus tinha sentimentos. Nós vimos isso quando Lázaro morreu. Mas ele fala assim: cara, está chegando a hora, eu preciso focar aqui. E quando ele mesmo precisa focar, o que ele faz? Ele se retira do meio da multidão. E aí a multidão segue ele, e ele desce, ele cura algumas pessoas. E no versículo 23, ele fala assim: e tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Cara, ele recebe a má notícia. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele se retira. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus estava refinando o foco dele. Porque, cara, Jesus tinha uma agenda cheia, sim ou não? Às vezes, algumas vezes nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sim ou não? Mas no momento que nós precisamos redefinir o nosso foco, então nós temos que parar de fazer algumas coisas e nos dedicar a uma coisa exclusivamente. Foi exatamente isso que Jesus fez. Por quê? Porque aquela informação estava mostrando para Jesus que aquilo podia descarrilhar ele, talvez. Então ele fala: opa, deixa eu parar aqui e refinar o meu foco. Porque existem situações na sua vida que querem te descarrilhar daquele que é o seu destino. E então você precisa parar com algumas coisas e focar em uma só e falar assim: cara, eu preciso me dedicar a isso exclusivamente, a ouvir Deus. Porque talvez isso que está acontecendo pode me descarrilhar daquele que é o destino de Deus para a minha vida. Então, você precisa ir mais fundo, como o pastor Leandro falou. Nós precisamos dar uma resposta à palavra profética de florescer. Nós precisamos permanecer. Nós vamos florescer como? Orando, tendo intimidade. E hoje eu quero dar mais uma chave aqui para você. E como você vai fazer tudo isso? Você vai refinar o seu foco.
Nesses dias você precisa parar com algumas coisas e se dedicar a algumas coisas exclusivamente. Diga assim: exclusivamente. A palavra do Senhor fala o quê? Que nós temos que pensar naquelas que são as coisas do alto, sim ou não? Colossenses capítulo 3, versículo 2. Sabe o que é meditar na palavra? É encher a sua mente com a palavra. Vocês viram aqui as crianças passarem agora? Sim ou não? O que uma movimentação faz com seus olhos? Te distrai. Quando você fala assim, eu vou redefinir o foco, sabe o que o inimigo vai fazer para que você não foque? Ele vai te distrair. As distrações, elas roubam a gente daquele que é o foco que Deus está dando para as nossas vidas. A gente está saindo daqui com algo bem claro: oração, palavra, intimidade. Então você precisa refinar o seu foco. E como que o diabo vai fazer para te tirar desse lugar? Ele vai tentar te distrair. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: tudo aquilo que é irrelevante ao que Deus está fazendo, tudo aquilo que é irrelevante ao que Deus está falando, é uma distração. Às vezes nós estamos nos envolvendo em assuntos, falando de coisas na nossa mesa, que Deus não está falando sobre isso. A gente está trazendo coisas irrelevantes que estão ocupando o lugar na nossa atenção, na nossa afeição, daquilo que deveria ser relevante para nós. E isso nos rouba daquele que é o foco de Deus para a nossa vida. Diga: eu preciso redefinir o meu foco. Porque o que as distrações fazem? Elas dividem a sua mente, elas dividem os seus pensamentos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: a gente que decide no que a gente vai focar. Diga assim: não basta refinar o foco, eu tenho que focar naquilo que é correto. Deixa eu te dizer uma coisa: existe um telescópio que chama Hubble. Agora estava para lançar um outro telescópio mais potente do que o Hubble. E o Hubble é um dos telescópios de maior alcance que foi fabricado no mundo. E um dia o Hubble, ele descobriu a milhões de quilômetros luzes 3 pilares que se chamam os pilares da criação. E eles ficam numa nebulosa. E o interessante é que nesses pilares as estrelas são formadas. Por isso que eles chamam pilares da criação. E o interessante é que essa nebulosa, eles deram o nome para ela de águia. Então na nebulosa águia estão os pilares da criação, onde as estrelas são formadas, porque os céus declaram a sua glória. Então quando você direciona, diga direciona, o telescópio para o lugar certo, você enxerga a coisa certa. Mas o Hubble também descobriu que em uma outra nebulosa, se eu não me engano chamada Catarina, os pilares da destruição. E nesse lugar era uma outra nebulosa, onde ela funcionava como um buraco negro, e tudo que entrava ali era destruído. E é engraçado porque diga comigo, o telescópio é o mesmo, mas se ele está focado na criação, existe vida. Mas se ele está focado na destruição, existe morte. Porque o que está escrito em Mateus, no capítulo 6,
Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Sabe por quê? Porque você ouve uma palavra como essa e você fala, então eu tenho que focar. E aí você foca, sabe no que? Você foca no trabalho, você foca nas finanças, você foca em tantas coisas, você fala, não, a palavra que o pastor falou foi foco. Então você reduz uma revelação a uma mentalidade e você introduz aquilo para te favorecer na sua cultura. E você pode focar na coisa errada, naquilo que os céus não estão querendo que você foque. Se você abrir comigo, eu estou terminando, em Deuteronômio no capítulo 11, no versículo 26. Aleluia. O que está escrito aí? Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Diga, eu tenho diante de mim a bênção e a maldição. Essa conferência vai acabar. Mas o que você vai fazer quando ela terminar? Para onde esse tempo que você viveu aqui vai te levar? Porque Deus, Ele pode te direcionar, mas Ele jamais vai escolher no seu lugar. Então o nosso problema muitas vezes não é foco, mas é o foco naquilo que é errado, naquilo que Deus não quer que eu foque. E cara, Deus nunca vai escolher por você, a escolha sempre vai ser sua. Às vezes você fala assim, eu estou orando para ver se é para eu sair da igreja. Eu estou orando para ver se é para eu me separar ou não. Cara, tem coisas que Deus vai dizer e tem coisas que Ele já disse. Sabe por que você quer que Deus te dê uma palavra e fale, sai da igreja ou fique na igreja? Porque você não quer se responsabilizar pelas suas escolhas. Então você fica lá morto, e você não toma uma decisão na sua vida. Mas Ele já te disse o que Ele pensa, Ele já está te apontando para um lugar. Agora, se você vai entrar nele ou não, diga para o seu irmão, a escolha é sempre sua.